Capítulo visto continuação do ciclo de RH. Há 3 maneiras de fixar a data do ciclo de Ran: a cronologia dos Brahms, a de Arien e, finalmente, um documento escrito por Ran no próprio céu. Dasarata, o Ravan destronado por Ran, foi o 5º monarca solar desde Kshalkou, filho do 7º Menu, filho de Vaivasvata, que foi salvo do último dilúvio. Ora, os Brahmanes contam 12.000 anos por Menu ou lei orgânica interdiluviana, e adiam o reinado de Dasarata para 21 séculos após o último cataclismo. Esses cálculos dão um pouco mais de 86 séculos antes do presente ano de 1884. A partir dos dados dos santuários grego, tiriano e egípcio, Arriano diz que de Ran a Sandrocotus houve 64 séculos. Agora, Alexandre derrotou Sandrocotus 3 séculos e 26 anos antes de nossa era, o que dá a base do ciclo de Ran, de Mnissos, de Osifis, 86 séculos e alguns anos. Plínio concorda com Arriano. Em Firth-Ran, tendo ele próprio escrito um dos seus livros na língua hermética, em hieróglifos primitivos, no slur estrelado que lhe devemos, teve o cuidado de indicar astronomicamente a data, colocando o seu carneiro zodiacal para frente, virado para trás, fugindo do ocidente. Ora, o ano celta era lunar, embora Ran conhecesse o ano solar, e reservasse o sistema total do mundo para o ensino esotérico, ele deixou para seus povos o uso do ano lunar ao qual estavam acostumados. Começou no Modranek, naquela noite mãe do solstício de inverno, quando se celebrava a festa da nova salvação, da nova saúde, da nova nação, do nosso Natal, em torno dos Dólmens e dos Cromeleques. Esta noite, ponto de partida da ordem zodiacal de Áries, corresponde hoje a Sagitário. Essa diferença de quase 4 signos nos dá mais de 26 séculos na atualidade. Essa concordância cronológica quádrupla dos Brahmanes, de Rien, de Plínio e do próprio Carneiro fixa exatamente a abertura do ciclo do Cordeiro e do Carneiro. Ora, não é insignificante notar que as festas de Ammon e Osíris eram celebradas no Natal, como a de Baco, Devanausha, Jean Shyd, etc. Quanto ao lugar onde nosso ancestral, ou ancião dos dias dos Árias, escreveu seu livro celestial, é certamente a terra de Ine, a Paradesa, onde ele se relerá como sumo pontífice. De fato, o círculo traçado no Polo Sul pelas constelações do navio, da baleia, do altar e do Gentauro, bem como o vazio deixado abaixo nas esferas mais antigas, desenham precisamente o raio do 37º grau de latitude, ou seja, a região entre Bala e Bamia, onde este livro celestial e mais misterioso foi escrito. A data de abertura do ciclo Ran é, portanto, a mais inconfundível possível. A confusidade das instituições deste ciclo de um extremo ao outro do mundo também é indubitável, e a diversidade de nomes só confirma em diferentes línguas a unidade religiosa, a síntese do antigo estado social. É esse governo geral de princípios de que fala Moisés, quando relaciona certos patriarcas, símbolos coletivos e não individuais, e é a duração total desse império arbitral que ele caracteriza sob o nome de Ku. Aqui peço ao leitor que releia com atenção no Missim dos Soberanos o capítulo sobre as definições das diferentes formas de governo, da página 15 à página 29. Mas, como ele pode não ter este livro em mãos, recordarei, resumindo-os, as passagens que se relacionam com a teocracia. O princípio da teocracia pura é a unidade da ciência e da vida. O fim que se propõe a si mesmo é a cultura universal das consciências e inteligências, sua união e sua paz social. Os meios pelos quais este princípio tende ao seu fim tolerância de todos os cultos e sua lembrança de seu princípio comum. A condição necessária para o uso deste meio é o livre assentimento dos legisladores e dos povos à eficácia prática da ciência e da virtude do sacerdócio e do seu fundador. A garantia desta forma de governo é a realização incessante da perfeição divina através do desenvolvimento da perfectibilidade humana, educação, instrução, iniciação, seleção dos melhores. Antes do cisma de Irshou, a Ásia, a África e a Europa eram governadas por uma teocracia, da qual todas as religiões do Egito, Assíria, Síria, Pérsia, Crei, Etrúria, Gália, Espanha e Grã-Bretanha eram apenas o desmembramento e a dissolução. Esta teocracia, claramente indicada nos anais sagrados dos hindus, persas, chineses, egípcios, hebreus, fenícios, gregos, etruscos, druidas e bardos celtas, e mesmo nas canções da antiga Escandinávia e Islândia, esta teocracia, digo, foi fundada pelo conquistador celta celebrado pelo Ramayana de Valmiki e pelos dionisíacos de Nonus.
É graças a esta unidade primária, da qual se encontram traços positivos por toda parte, e da qual os antigos templos preservaram a tradição, que ainda vemos em Filóstrato, Apolônio de Tiana, contemporâneo de Jesus Cristo, indo sucessivamente conversar em todos os centros religiosos do mundo e com todos os sacerdotes de todos os cultos, da Gália às profundezas da Índia e da Etiópia. Ora, este mesmo Apolônio, o último representante do foi voluntário de iniciação às potências dominantes, controlou e tentou retificar todos os imperadores romanos que, durante sua longa carreira, se sucederam no governo geral do mundo. Pode-se ver em sua vida pelos autores que citei que ele cumpriu essa missão com o risco de sua liberdade e de sua vida, como veremos o Concílio dos Deuses, o Concílio dos Iniciados Leigos, fazer em Israel e em Judá. O próprio Jesus Cristo cumprirá esse dever de maneira ainda mais marcante para com as instituições governantes de seu povo. Daniel fará o mesmo na Babilônia, e quanto mais nos aprofundarmos no passado, mais geral e eficaz será o controle dos poderes jublix pelos iniciados. Ora, esse controle é impossível fora da teocracia, tanto em uma nação particular quanto nas relações mútuas ou intergovernamentais dessas nações, onde reina uma forma puramente política de governo. Poder oligárquico ou poder de uma única pessoa, onde a anarquia representativa de uma assembleia ou a anarquia coroada na pessoa de um soberano, nenhuma perfectibilidade social é possível, e a derrubada de uma forma de governo político por outra é a única permitida, sem poder mudar nada na substância das coisas. É bem diferente quando reina a sinarquia trinilária, e a arbitrariedade é tão impossível no governo interno de um povo quanto no governo geral dos grupos de povos assim organizados pela teocracia. Por mais de um século, os nomes do coisas, confundindo efeitos com causas, cultos deprimidos pela política com a própria religião, sua ignorância, fruto dessa depressão, com o espírito ultracientífico que os criou. A crítica racional e superficial repete perpetuamente as mesmas meias-verdades das quais comete erros, colocando-as como dogmas. Já fiz justiça ao mais importante desses erros nos primeiros capítulos deste livro. Mostrei que, longe de ser fruto da ignorância, a religião tem sido a própria síntese das ciências, e que o duplo aspecto da ciência e da verdade só pode ser unido a si mesmo e conhecido por ela. Na missão dos soberanos, na missão dos trabalhadores, provei que a desordem social da Europa, não só abaixo, mas sobretudo acima nas relações mútuas dos governos, é insolúvel pela política pura, seja monárquica ou republicana, pois essa desordem é fruto dessa dupla política e somente dela. Provei, ao contrário, que essa anarquia armada e revolucionária dos poderes soberanos é uma violação perpétua da religião de Cristo, e que esta indica invencivelmente a necessidade de um governo social identitário, de uma tríplice arbitragem impessoal. Quase 3.000 volumes dessas obras foram distribuídos ao público nos últimos 2 anos. Correspondem tanto ao assentimento secreto das mentes e das consciências, que não lhes foi feita uma refutação séria e que, em certos países onde reina a arbitrariedade, a imprensa foi proibida, em primeiro lugar, de discutir essas ideias, e mesmo de os livreiros venderem essas ideias. Mas nas cartas privadas, nas mensagens às vezes enviadas de longe, nas conversas, surgiu a adesão das mentes mais eminentes. Do alto ao fundo da escada das responsabilidades sociais, recebi testemunhos preciosos, pelos quais estou profundamente comovido e grato, e aos quais estou tentando responder da melhor forma possível através do trabalho que estou fazendo hoje. Veremos em Israel que o Concílio de Deus e o Concílio dos Deuses, na sinarquia enoisíaca, julgaram o poder político assim que este, saindo de sua hierarquia, atacaram a autoridade a fim de retirar-se de todo princípio e de todo controle, e substituir sua arbitrariedade pela arbitragem teocrática. Todos esses dados intelectuais e morais, em matéria de governo geral ou particular, provêm do gênio puro que abriu e organizou o estado social do ciclo que nos ocupa, e do qual somos apenas os desmembramentos. Veremos mais adiante que esse desmembramento do antigo Osíris, do antigo governo intelectual de Ares e do Cordeiro, foi fruto da política. Por enquanto, temos que examinar como, graças a Rã, a teocracia deu ao mundo inteiro paz pública, felicidade geral, prosperidade e o reino de Deus na terra e no céu, por mais de 35 séculos. Rã queria que os 3 conselhos, representando a ciência, a justiça e a economia social em seu império, fossem absolutamente livres, independentes de qualquer poder político. O Conselho Econômico era por toda a parte a Assembleia dos Anciãos,
pais e mães de família, com todas as suas delegações hierárquicas, desde a comuna rural até aos círculos eleitorais centrais. Vimos com que sabedoria essa ordem social foi organizada, com seu tribunal arbitral e suas sanções executivas. O segundo concílio, ou concílio dos deuses, formou uma verdadeira corte de apelação. Os iniciados leigos pertenciam por direito a essa segunda ordem social, que controlava todos os poderes públicos delegados. Os próprios soberanos pertenciam a este conselho, a esta corte de arbitragem, e dele derivavam seus poderes de reis da justiça. Após sua consagração pelo sacerdócio, o soberano assim autorizado por um poder superior ao seu era oficial e publicamente tratado pelos iniciados com o respeito devido ao seu ofício impessoal e não apenas à sua pessoa. No entanto, os iniciados continuavam sendo seus pares, e sempre podiam convocá-lo para a barra de seu tribunal secreto, quando ele falhava nas leis da ordem, quando tendia a tornar seu poder pessoal, quando inclinava sua balança como rei da justiça para a arbitrariedade. O concílio de Deus foi formado, não só do sacerdócio oficial, cujos graus eram obtidos pelo exame, mas também daqueles iniciados que tinham sido os mais altos no duplo e quádruplo conhecimento das coisas visíveis e invisíveis. Mesmo em uma época tão recente como a da Judéia desde Esdras, ainda vemos na Gemara que os segredos mais importantes dos mistérios não pertenciam por direito a todos os sacerdotes, e que não pertenciam a todos os sacerdotes. Só podia ser revelado aos mais sábios e instruídos. No Minha Giga, parte 2, vai ainda mais longe, e disse que mesmo o índice do Merkaba só pode ser comunicado aos sábios mais avançados. Eu poderia mostrar que essas regras esotéricas de seção aos graus superiores da ciência foram preservadas quase intactas, onde Raz estabelece. Eles existem no budismo e em outros lugares, e a exposição dos títulos dos capítulos dessas diferentes ciências e das artes que são a consequência delas, pareceria aos europeus um sonho das 1001 noites. Entre os europeus que se julgam religiosos porque adoram aos domingos, 3/4 imaginam a divindade, não na forma de uma hierarquia quádrupla de verdades e ciências consecutivas, mas Deus Pai, na forma de um velho de barba branca, Deus Filho disfarçado de um belo rabino, o Espírito Santo sob a plumagem de uma pomba. Poucos são os fiéis ousados que se aventuram além desse antropomorfismo e zoomorfismo. Acostumados, no que diz respeito às coisas religiosas, a pronunciar nomes cujo valor científico não é determinado para elas, eles não acreditariam ser possível que a alma, por exemplo, pudesse ser experimentalmente demonstrável, e que seu poder pudesse, pela sabedoria, ciência e arte, chegar ao ponto de dominar o espaço de nosso redemoinho solar, a ponto de viver com toda a intensidade de sua vida espiritual através de todos os seus círculos planetários. E, no entanto, a ciência esotérica de que falo não parou, e não para por aí com os brahmanes e os budistas. Centros semelhantes de iniciação, representando graus superiores ou inferiores da ciência antiga, ainda existem em outras comunhões do Oriente. Assim, o oriental educado entende e sente a vida de forma bem diferente do europeu. Seu pensamento, sua alma, suas próprias sensações habitam um lugar da natureza, da qual esta se exilou, e o reverso desse lugar, que chamamos de realidade, tem apenas um muito relativo aos olhos do estudioso de Oriente. Todas as fontes atuais em que os restos da antiga síntese são preservados vêm do ciclo com o qual estamos preocupados. Este esoterismo e essas iniciações são a extensão quebrada do antigo concílio dos deuses e do antigo concílio de Deus. A política, os poderes que se tornaram pessoais, as conquistas, as arbitrariedades foram capazes de deprimir no Oriente o velho corpo social organizado por Dan, mas a alma ainda está lá. A corporação dos sacerdotes era tão autônoma quanto a organização da primitiva comuna. Formava uma jurisdição especial, e seu tempo lhe pertencia absolutamente, como administração e propriedade. Encontraremos a mesma organização no Egito e em todas as colônias do Kuxa. Antes dos cismas, a classe guerreira não tinha prerrogativa como tal. Os cajados recebiam seus ensinamentos dos templos e desfrutavam dos direitos conferidos pela iniciação. Nessa qualidade, formaram um tribunal de justiça de primeira instância em matéria militar, a Corte de Apelação era o Conselho dos Deuses, e a Corte de Cassação o Conselho de Deus. Os quadros do exército eram mobilizados pelos ginastas das comunas, e todos os anos, em torno de certos templos, as pessoas se reuniam para as grandes manobras, coincidindo com os jogos públicos de certos festivais astronômicos.
veremos no Egito essa organização subsistindo, a serviço, não do espírito de conquista, mas do governo geral do mundo. No espírito do ciclo de Han, o exército era apenas uma gendarmaria nacional, destinada a lembrar a ordem de qualquer realeza ou vice-reinado internacional que tentasse escapar das leis religiosas do Império Universal, para substituir por arbitrariedade, a arbitragem geral e seus 3 conselhos. Todas as guerras na Índia, desde o cisma de Irshou até a constituição do governo pessoal e o arbitrário Império de Neyned, tiveram esse caráter magistral. E quando a Índia foi conquistada por esse poder de iniquidade, quando Ninus e Semiramis elegeram a metrópole, quando o novo império, arbitrário, também assassinou o antigo governo arbitral do Irã, quando saqueou a Paradesa, e chegou ao ponto de matar o soberano pontífice para fechar a boca da antiga autoridade, então veremos o Egito ortodoxo assumir a manopla, e, fiel à velha ordem das coisas, recordar, desde que tenha força, o cisma sírio, o império arbitrário, a anarquia coroada com a antiga Constituição. Nenhum traço de comunismo aparece na douta organização de Han, exceto entre certas ordens religiosas, protótipos dos nossos. Em todas as outras classes, os livros sagrados eram a família e a propriedade são garantidas por instituições que encontraremos em toda parte, no Egito, na Pérsia, na Caldeia, no Japão, na China, em Turan, na Síria, na Judéia, na Etrúria, nas leis de Solon, bem como nas das 12 tábuas. O celibato foi atingido por uma espécie de morte civil. Falando em morte, Han marcou sua legislação com um caráter em que a inviolabilidade da vida humana se encontra a cada passo. No que diz respeito à Grécia, o crime que implica a pena capital poderia ser convertido em exílio por lei, a pedido dos condenados. Foi desses bandidos que surgiram, milhares de anos depois, a casta dos párias com todas as suas subdivisões. O mesmo espírito inspirará todos os reformadores que virão, como Sakyamuni, para trazer as instituições de Han de volta à sua pureza primitiva. Ainda hoje, os budistas arrebatam, quando podem, os condenados das mãos do carrasco. Os sacerdotes, em suas comunhões, não imolavam as vítimas, e os sacrifícios sangrentos eram apenas a carnificina das tribos, reduzidas aos seus princípios de anatomia e higiene, com o holocausto ao poder cósmico, do qual o animal era o hieróglifo vivo. O sumo sacerdócio oferecia à divindade apenas vítimas simbólicas, bolos com a marca do carneiro ou do cordeiro. O santo sacrifício da missa chamava-se Havana Puja ou Festa da Presença Real, e era composto da seguinte forma: Asana, Donde e Osana, invocação, Sou a Gata, elevação, Arquia, consagração. Madô asterisco parca, comunhão no cálice dourado, Achamavid, ablução das mãos no hever de prata, dopa incenso do altar e tabernáculo, Univedia, comunhão dos fiéis, Acervadam, bênção dos fiéis e polvilhar com água abstral. Esses ritos eram praticamente os mesmos em todo o Império Teocrático de Han. Os povos mais apegados aos antigos símbolos da raça negra, Etiópia e Egito, por exemplo, preservaram a forma redonda da hóstia com a imagem do sol, inscrita nela o carneiro ou o cordeiro. Asterisco foram esses mesmos ritos que foram observados pela sacerdotisa de Eleusis, os sacerdotes de Delfos e os da Etrúria, e que Amônio Sáxias deu aos sacerdotes cristãos. Os sacerdotes traziam, ao longo do tempo, vários nomes, mas eles mantiveram por muito tempo de druida, suavizado em Dvidya, Manu, Live 4, Sloka 2 centilitros. Os conhecimentos exigidos dos Dvidya mais simples eram inúmeros: Tarkasastram, Routa, Mimosa, Dutukosastrail, Veidia, Dharma, Lógica, Psicologia, Ontologia, Astronomia e Cosmogonia, Medicina, Jurisprudência. Além desse conhecimento sacerdotal ou Vedas, vieram os livros de história, 18 em número, os da Enciclopédia das Outras Ciências, 64 em número. Assim se formaram os Puranas e os Kalais, ou melhor, Kaawais, a união de toda a intelectualidade. Os desses livros que os europeus possuem representam apenas o sentido médio ou alegórico da escola dos bardos. Todos os livros esotéricos são cuidadosamente mantidos a salvo da profanação de nossos missionários estudiosos. No entanto, mesmo com o que os europeus têm, ao prestar atenção aos nomes próprios, hierogramas e melaras, pode-se penetrar até certo ponto no sentido científico, desde que se saiba de acordo com quais regras ideográficas esses nomes próprios foram compostos. Lembro-me aqui apenas para o registro da canção sânscrita tão popular na Índia,
sobre a importância dos mêntrons. Durante os 8.500 anos que se seguiram, encontraremos a verdade científica, guardada com a mesma fidelidade, o significado oculto distinguido com o significado aparente e a letra. E mesmo quando a política e as ambições locais romperam com a universidade teocraica, a universidade intelectual e social dada por Ra a toda a raça humana, os membros divididos do antigo concílio dos deuses que testemunharão publicamente ensinando certos ramos da ciência serão muito cuidadosos, até Platão, Aristóteles e Hipócrates, para distinguir entre o que pode ser dito em público e o que deve ser ensinado apenas em segredo. Revelação não era, portanto, uma palavra vazia, já que a ciência total era a própria religião dos templos, já que o conhecimento da vida em todos os graus era acessível pela iniciação, já que a tradição havia sido transmitida por mais de 80.000 anos, do dilúvio ao dilúvio, do templo metropolitano ao templo metropolitano. Já disse o suficiente porque as ciências da ordem inteligível eram ensinadas apenas sob o selo do segredo. Acrescento aqui que, mesmo na ordem física, algumas ciências que atingiram um certo grau terão de ser objeto das mesmas medidas por parte dos europeus, na presença de perigos públicos e privados, que a posse desse conhecimento certamente levará, se puder ser adquirido por homens sem sabedoria, sem virtude, movidos por paixões e ambições políticas ou outras. A fortiori, as ciências ontológicas, cosmogônicas e teogônicas devem ser reveladas apenas às almas inteligências absolutamente inacessíveis ao mal em todas as suas formas individuais e sociais. É por isso que veremos conformados a esta lei dos mistérios, não apenas teocratas como Moisés e Jesus, mas até mesmo os fundadores de ordens ou escolas públicas, como Tales, Pitágoras, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Teofrasto, Arquimedes, Euclides, Apolônio de Perga, Hiparco, Ptolomeu, Apolônio de Tiana. Todos eles, reservando a doutrina esotérica, jamais a confiarão à escrita vulgar. É por isso que não devemos nos pronunciar levianamente sobre as ciências da antiguidade, nem sobre as religiões que eram a arte social derivada dessas ciências. Julgá-los, seja por símbolos aos quais raramente temos a chave, seja pelo que o vulgar disse, pensou ou escreveu sobre eles, é fazer um trabalho vão. Ora, essa cautela não deve parar por aí, e deve ser redobrada quando estudamos o que os próprios diretores das escolas confiaram à escrita fonética. Pois seus livros só chegaram até nós por meio de copistas, sobre os quais o Colégio dos Deuses tinha seu olho, e por meio de tradutores, ignorantes ou jurados de modo a entregar apenas o esoterismo desses escritos. Todos esses chefes de escolas públicas, de ordens laicas ou sacerdotais, mesmo no período de decadência que engendrou a Judéia, a Grécia e Roma, isto é, o passado religioso e universitário da Europa atual, todos esses mestres ainda pertenciam, seja ao pequeno ou à grande iniciação dos centros asiáticos e africanos. E asterisco como o dito Ésquilo, tinham o selo da bula em suas línguas. O mesmo fato pode ser observado no chamado pai da história, em Heródoto, quando toca em certos nomes que lembram a velha ordem das coisas, a velha sinarquia intelectual e social, que os novos governos, que se tornaram pessoais, arbitrários e anárquicos entre si desde Nimrod, queriam a todo custo que fosse esquecido. Por falta de conhecimento da constituição do Império Universal de Carneiro e suas consequentes divisões, é impossível compreender seu verdadeiro espírito, que está em toda parte salvaguardado pelas ruínas da antiga universidade e seus 2 primeiros concílios. Assim, não há loucura que não tenha sido gratuitamente atribuída à antiguidade pela crítica europeia, desde a decadência do Império Romano até os dias atuais. É Moisés? Alguns dizem que ele recebeu seus livros diretamente do próprio Jeová, e mostram-lhe os Targums, a Septuaginta, a de São Jerônimo e, finalmente, as Bíblias traduzidas dessas traduções. Então o campo dos críticos naturalistas, dos exegetas junicos, tem um dia de campo contra a tradição doriana e a ciência assim disfarçada. O Sarabande apressa-se como no sábado da Idade Média sobre esses veneráveis textos, descasca seus erros grosseiros, injúria a revelação e, sem saber, perfura o olho direito da grande face dos cabalistas, ou melhor, o deles, isto é, mutila todo o lado do entendimento humano que corresponde à ciência da ordem inteligível. É Jesus? Alguns dizem que ele era o Filho de Deus no sentido antropomórfico e moderno da palavra. Então a turfa dos exegetas ainda tem um jogo justo, e atacando obstinadamente os evangelhos, mostra facilmente sua conformidade com os livros sagrados de todos os outros povos, como estão em nossas mãos.
Mas ambos matam, sob a letra do Segundo e do Primeiro Testamento, o antigo espírito do ciclo do carneiro e todas as suas consequências intelectuais e sociais, que permanecem inacessíveis a eles. Volumes se acumulam em volumes e, enquanto isso, o mal político e a desorganização social seguem seu caminho, sem que o slogan e a fórmula do bem possam sair vitoriosos da anarquia dos ensinamentos e dos poderes. Descascar Mateus, arrancar Lucas, triturar Paulo, dissecar João, proclamar que Jesus era um visionário gentil são coisas fáceis. No entanto, o cristianismo existe, e por si move, e tem Israel por trás, Moisés na liderança. Ora, esses grandes corpos espirituais, que são chamados de estados sociais, não se criam por si mesmos, nem sem poder criativo, nem sem espírito animador, nem sem uma alma orgânica de vida específica. E desafio 3 exegetas a se unirem para fundar um estado social que dure 8 dias. Essa maneira profana e bárbara de julgar o espírito contido nos testamentos de Moisés e Jesus, segundo a carta esotérica, e, consequentemente, de nada entender da criação ou da biologia das sociedades, é aplicada pela mesma erudição ignorante a toda a antiguidade contemporânea ao judaísmo ou anterior a ele. É uma questão de Virgílio, de Homero, de Hesíodo, dos escombros da literatura grega, dos rituais de Orfeu, da mesa de esmeraldas, obras bárdicas de festa, quiogres, Vedas, Puranas, estelas, papiros, hieróglifos, cuneifornia, ou outras inscrições, não teremos mais a chave, compilando seu pó, extraindo seu significado fonético, analisando essas formas gráficas, do que o anatomista que esquarteja um cadáver para se tornar fisiologista, ou o bárbaro vivisector que tortura animais infelizes para estudar biologia. E como não encontramos nada, ou no máximo fragmentos de ideias das quais os pensamentos e as categorias mentais escapam, atribuímos liberalmente à antiguidade uma ignorância contra a qual os sábios da Ásia que preservaram a ciência dela protestam com sucesso. 4. O simples senso comum deveria clamar a todo intelecto sadio que, se, em pouco mais de 100 anos, podemos sair da barbárie e vislumbrar uma quantidade considerável de verdades da ordem física e natural, quanto mais os 741 séculos dos ciclos humanos que precederam Halley legaram uma soma não menos respeitável de certezas científicas de todos os tipos. Pois este grande homem, não mais do que qualquer outro na terra ou no céu, nada criou, formou, revivendo a quádrupla hierarquia de conhecimento de que falei, e aplicou seus princípios à construção de um estado social o mais perfeito possível. A conformidade das doutrinas e instituições dos diferentes fundadores religiosos das sociedades humanas em nada prova que eles plagiaram uns aos outros, assim como a construção de uma ponte por um engenheiro mostra que ele desejava roubar Euclides. Assim, o exegeta e o arqueólogo só confirmam Moisés quando mostram a correlação que existe entre o seu esoterismo e o dos egípcios, dos caldeus, dos persas, dos indianos e dos chineses. Sem dúvida, o judaísmo-cristianismo veio de algum lugar e para um propósito específico, mas é precisamente por isso que esconde uma verdade mais profunda e de significado mais real do que se supõe. Sim, sua revelação esotérica é uma só, e esconde ainda outra mais positiva, porque nos santuários do ciclo de Carneiro todo o ensinamento esotérico era chamado de revelação. Mas em tal ordem de conhecimento e testemunhos sociais consecutivos, o estudo anda de mãos dadas com o exercício de todos os poderes psíquicos, intelectuais e espirituais do homem. Portanto, sair deste estudo para entrar em ação, e jogar no oceano da vida dos povos tais testemunhos orgânicos, é realmente criar, quaisquer que sejam os modelos anteriores, é emprestar força vital ao que já não era e ao que ainda deve ser. É cooperar biologicamente com os poderes inteligentes do cosmos para aliviar toda a humanidade física de todos os males que a mantém cativa diante das portas fechadas do reino que lhe pertence. A primeira linha da Ilíada é emprestada de Deméterides de Orfeu, os seus dados fundamentais, inteiramente psicúrgicos e cósmicos, são retirados da Guerra dos Ains na biblioteca sacerdotal de Tiro. A Odisseia é a história do tenente de Yanuman, vestido no estilo grego. Isso não impede que a obra de Homero fique marcada no canto pessoal do gênio, isto é, de uma geração de vida da qual só o indivíduo, diretamente unido a um poder celestial, é capaz e quanto aos sofistas que, achando tais homens constrangedores por sua mediocridade, negaram sua existência e atribuíram suas obras a um concurso de indivíduos anônimos, eles podem ser refutados pelo absurdo, reunindo-os e colocando uma caneta em suas mãos.
escrever, mesmo que fosse apenas um soneto com a marca do gênio. O que digo aqui de Homero pode ser aplicado com mais razão a Jesus Cristo e a Moisés. Tanto melhor, se no simbolismo astronômico das festas, nos ritos do culto em que nasci, encontro as cerimônias, os sacramentos, a sombra dos mistérios de Delfos e Elencis, de Bolsena e Tebes, da Caldeia e da Paradesa. Pois, desde que o teólogo não venha do púlpito para fazer detonar o espírito sacerdotal de Jesus, desde que no órgão e no coro preside um artista religioso, um Sebastian Bach, um capelmeister que não venha me incomodar com a música de um operista, prezo ainda mais o meu culto, porque nele posso comungar numa estética mais universal com as almas de todos aqueles que adoraram de todas as formas e de todas as formas os templos, seja ele qual for. Tanto melhor, se eu encontrar no Talmud, na Prasada, na Bhagaveda, ou em qualquer outro lugar, as parábolas que os evangelistas colocam nos lábios divinos de Cristo. A tradição esotérica me ensina o que significa essa preciosa conformidade, e fico atento com ainda maior piedade, e no fundador da minha religião, reverencio e adoro a presença real do Espírito Santo cósmico e todo o seu sopro através da humanidade anterior. Tanto melhor, até do ponto de vista esotérico, pois então a cristandade, obra deste Cristo, depende numa base ainda mais ampla no passado e no futuro. O mesmo se aplica a Moisés, sua obra escrita e sua obra social. O mesmo se aplica à ordem dos Abrahamides ou Nelhamidas, expatriando-se do império arbitrário da Babilônia. Sim, os fundadores desses três movimentos sociais tinham na cabeça e no coração a luz intelectual do ciclo do Han, a vontade de ressuscitá-lo, felizmente. É por isso que é importante que este ciclo volte a viver na memória dos europeus, como vive na de todos os asiáticos que secretamente preservam os seus raios. Item 11. Não existem duas formas de constituir uma administração geral cíclica. Há quase 50 séculos, desde o crime caracterizado sob o nome de Nimrod, governos dissociados tentam alcançar o império universal por pura política, quando um homem de gênio instintivo empresta à sua máquina administrativa a força transitória de sua energia vital. Nenhum foi capaz de ter sucesso e nenhum terá sucesso, porque a astúcia e a força nunca atacarão a universalidade sem serem punidos por sua insensatez. Para atingir tal objetivo cíclico, é preciso estar inteiramente inflamado de um amor invencível pelo verdadeiro, pelo bem, pelo justo, e somente um homem de gênio religioso poderia assim fundar um império universal, e emprestar-lhe a força da vida, unindo-se a toda a vida intelectual e moral da qual a humanidade é suscetível. Tal era Han, o imenso protótipo de todos os reformadores religiosos e sociais que, 35 séculos depois do ele, ergueu-se por toda parte do seio do concílio dos deuses para reparar os desastres de toda espécie que a política arbitrária veio desencadear no mundo. Depois do mistério da iniquidade de que a Síria era o teatro, os reis e vice-reis por toda parte jogaram fora o jugo dos dois primeiros concílios, escravizaram o terceiro, transformaram o sacerdócio em instrumento político, forçaram a ciência a se calar, amarraram as mãos da religião, derrubaram os Kusha, perseguiram os pontífices regionais e até mesmo os lamas dos Paridesa, impôs arbitrariedades, evadindo toda arbitragem. Então os povos, esmagados pelas exações, entraram em confronto na guerra, reduzidos à escravidão militar, conheceram o inferno dos governos políticos e pessoais e, aos poucos, esqueceram que o céu reinará na terra. Lembravam-se disso apenas nos templos, não trocavam mais essas lembranças divinas e essas esperanças divinas, a não ser sob o selo dos juramentos, e do auge de 35 séculos de felicidade, a besta triunfante precipitou-os novamente até os dias atuais em 50 séculos de opressão, neste governo geral, doravante ocupado pela anarquia armada, onde povos, raças, estados sociais, religiões e soberanias ainda hoje estão estupidamente confinados. Para remediar localmente os flagelos desencadeados por essa ruptura da antiga aliança universal, por essa criminosa loucura do poder liberta de toda autoridade, tomando o lugar da antiga sináquia trinitária, os resquícios do segundo concílio despertarão na Índia Krishna, na Pérsia o primeiro Zoroastro, na China Ephio-Rai, no Egito, e em toda a costa do Mediterrâneo, a reencenação da lei dos mistérios. Em todos os lugares a palavra de ordem dos iniciados será aproveitar ao máximo o velho corpo social vai afugentando os sintomas locais da velha doença, até que com o passar do tempo a saúde antiga possa ser restabelecida com a hierarquia das funções orgânicas. A aparente diversidade das religiões, esses grandes meios de cultura social,
virá da diversidade de ambientes, da alteração mais ou menos profunda que a anarquia armada de vice-reis e reis terá causado ao sacerdócio oficial, aos antigos poderes públicos, aos costumes intelectuais e sociais das colônias e reinos. É por isso que as obras de Krishna, Zoroastro, Fo3, depois os Neo-Hamidas, ou Abramis, Moisés, Sakyamuni, finalmente, Jesus, diferirão na forma, embora idênticas em seus princípios, e em seus fins científicos e sociais em primeiro lugar. De acordo com as condições higiênicas dos ambientes ou climas. Mas suas diferentes terapêuticas não provam de forma alguma que a própria ciência médica não é uma só em seus princípios e fins, que são a vida e a saúde. Mas, antes de abordar a história dessas renovações parciais, antes de mostrar sua concordância, sua tendência comum a uma renovação unificada através do restabelecimento da lei harmônica das sociedades, não deixemos o ciclo de Han se imprimir profundamente na mente do leitor sua realidade e importância. A grandeza incomparável, a saúde geral desse regime do cordeiro e do carneiro estava no caráter intelectual de sua constituição. Este último só poderia ser trinitário, pois o homem individual ou coletivo é marcado por esse sinal irrefutável de uma vida tríplice. A autoridade nunca pertence à força, e, como disse na Missão dos Soberanos, devemos buscar seus símbolos primários no lar, na mãe e nos avós, sem falar aqui dos mortos. Essa autoridade real tem o caráter de ser desarmada das sanções executivas das quais o pai detém o bastão de comando, e que constituem o poder. Esta autoridade, feita unicamente de força intelectual e moral, de sabedoria e amor, instrui, educa e vivifica, julga apenas para aperfeiçoar, castiga apenas para curar, nunca condena. No estado social, esta é também a verdadeira autoridade, a única diante da qual, do soberano ao último dos artesãos, todos podem e devem, de um extremo ao outro da terra, curvar-se, dobrar o joelho e levantar-se novamente, instruídos, educados, vivificados, a obedecer, cumprindo seu dever e, assim, vivendo felizes, cada um em sua posição. Ora, somente a totalidade dos corpos docentes carrega esse caráter divino de autoridade, pois a ciência se estende do centro da terra até o cume dos céus, da natureza física àquela natureza intelectual que é a confidente do Espírito de Deus e a mãe da inteligência humana. Foi assim que Han entendeu a autoridade, e não há outra maneira de entendê-la sem ir além da ciência e da vida integrais. Assim, depois de Han, todos os membros do antigo Ka, em seio dos deuses que fizeram terapia social em qualquer lugar, também entenderam a autoridade. Quanto ao poder, seu caráter normal é ser absolutamente submissa e obediente a essa autoridade, sob pena de perder toda a autorização intelectual ou moral no que diz respeito à moral pública, bem como por parte das forças intelectuais ou morais do universo representadas e presentes na vida orgânica das sociedades, quando a autoridade de que acabo de falar, se senta no posto e exerce o papel que lhe é devido. Todo poder soberano, com exceção dessas condições biológicas, passa a um estado doentio e faz com que a doença reine em todo o corpo social. Seja apresentada por uma oligarquia republicana ou pela cabeça de um monarca, já não oferece o menor caráter intelectual ou moral, e é chamada de anarquia, sem coroa na república, coroada por uma monarquia. Foi assim que Han entendeu o poder soberano. Do último dos vice-reis, de todos os reis nacionais ao imperador, foi assim que ele organizou a hierarquia desses poderes, como uma série ascendente de distritos judiciais e arbitragens, nacionais ou *a-nacionais. Mas reis e imperadores de justiça com esse caráter não podem ser improvisados, e eles se selecionam. Mas eles não podem escolher por conta própria, muito menos subir pela astúcia e pela violência, levados ao topo por conspirações militares, coalizões de interesses ou golpes de Estado. Não é nessa escuridão que os verdadeiros soberanos podem gerar, é a pleno sol da inteligência, da consciência e da moral pública que podem nascer da vida e para a vida orgânica das sociedades. É por isso que Han queria os 3 concílios reunidos nomeiam esses poderes reais e imperiais, mediante a apresentação da autoridade, e que o indivíduo que os representava deveria ser seu agente impessoal, o executor arbitral de um código de justiça nacional e internacional que ele não poderia atacar impunemente, se a fantasia lhe chegasse. Ora, a única maneira de evitar esse ataque não é aquela em que acreditam os revolucionários, os iconoclastas políticos, os destruidores sociais, e consiste em criar e não em destruir. Para criar tais reis e imperadores, só há um caminho,
que é instruí-los, educá-los, vivificá-los, conter sua função impessoal em seu lugar em um organismo social tão verdadeiro, tão justo, tão saudável, que a moral pública é conivente com ele para preservar sua liberdade, isto é, seu acordo fisiológico. É por isso que o rei tinha que passar por todos os exames do concílio dos deuses e do conselho de Deus antes de cingir a coroa. Só então, sendo o rei por dentro, poderia ser assim só então, tendo adquirido a sabedoria e a ciência, que se chamava arte real, e que dava o título de rei e até de Deus, pôde, depois de ter feito um juramento de fidelidade aos 2 primeiros concílios, o do ensino e o da justiça, receber sobre a cabeça a coroa fiduciária ou representativa, ajoelhado no chão, sob a mão levantada de um pontífice, diante dos 3 concílios reunidos. Finalmente, a própria moral pública não pode viver sem organização, e esta última tem suas leis e princípios na vida e na ciência, como tudo no universo. É por isso que Han anexou sua atenção à comuna, a primeira molécula de toda a economia social. É por isso que ele colocou tanto gênio intelectual, ciência e arte em organizá-lo quanto em constituir todo o corpo espiritual de seu império. Vimos no Irã e na Índia como ele fez da família a condição do eleitorado, do sufrágio, que não pode ter outro sufrágio, em sua base. Com tal ponto de partida, com o lugar normal atribuído neste ponto de partida à mulher ao lado do homem, o representante eleito da comuna deve necessariamente ter respondido às condições de sua vida moral, e assim oferecer à sua vida econômica garantias que se procuraria em vão em outro lugar. Item asterisco. A partir dessa origem, toda a série de sucessivas delegações, tendo esses primeiros eleitores eleitos como eleitores, foi uma fonte pura e viva, extraindo de todos os ramos especiais da vida econômica dos vice-reinos, dos reinos e do império seus últimos representantes para as grandes assembleias do Terceiro Conselho. Note-se que foi dada uma atenção muito grande ao distrito cantonal. O Terceiro Concílio recebeu, por sua vez, do Concílio dos Deuses o seu Código de Justiça Arbitral, do Concílio de Deus os princípios e cânones de todas as ciências e artes de interesse para a vida econômica. Assim, graças a esses 3 poderes sociais, o organismo civil e administrativo tinha, como a circulação do sangue e do sistema nervoso, seu duplo movimento, sua sístole e sua diástole. Centralização e descentralização eram geometricamente paralelas, surgiam uma da outra e se davam uma mútua quanto às formas. É de notar que o gênio de Han as determinou e aplicou de acordo com sua natureza. Ele havia dado a forma republicana à comuna e ao cantão, a forma monárquica real à centralização impessoal dos poderes da justiça, a forma monárquica imperial ao governo geral do Kucha, a forma teocrática ao controle supremo de todo. Controle baseado diretamente na moral pública abaixo, na síntese religiosa das verdades acima. O sistema de castas, tal como foi posteriormente estabelecido, a predominância do poder monárquico pessoal, o consequente rebaixamento do sacerdócio oficial, foram o resultado da série de crimes públicos engendrados pelo aparecimento em cena de governos puramente políticos. As castas existem e existirão para sempre. Os homens instintivos, com inteligência e faculdades morais não desenvolvidas, homens apaixonados, mas capazes de acender a razão externa das coisas, homens intelectuais que alcançam os princípios dessas mesmas coisas, constituirão eternamente 3 castas, sejam elas social e oficialmente constituídas ou não. E essas 3 raças ontológicas de homens sempre tenderão a aplicar sua energia vital a 3 ordens distintas de fatos na hierarquia dos ofícios, artes e ciências. Num estado social sem forma como o nosso, essas 3 raças ontológicas estão por toda parte misturadas em confusão de destinos e atribuições, não existem menos, para o mal ou desconforto de cada um e de todos. Igual. Ora, a sinarquia trinitária tem como objetivo justamente as 3 assembleias correspondentes a esses 3 graus de semelhança. Mas é óbvio que um homem da primeira casta ontológica pode tão facilmente nascer na base da escala social quanto no topo, especialmente em nossas sociedades confusas, sem formas orgânicas, sem harmonia fisiológica, onde a reentrada das almas em cena pela porta das gerações não é mais religiosa ou cientificamente esclarecida do que seu retorno à ordem cósmica. Pela porta do sepulcro. Han nunca instituiu castas impermeáveis à seção de valores individuais, de onde quer que venham. Qualquer pessoa poderia ser membro do Conselho Econômico, desde que fosse levado pela estima dos círculos em que vivia. Qualquer um poderia ser membro do Conselho dos Deuses, desde que tivesse passado pela série de exames que levaram a ele.
Finalmente, qualquer pessoa poderia ser membro do Conselho de Deus, desde que pertencesse ao anterior e desejasse passar para o sacerdócio oficial ou para os corpos instruídos dos templos. Quanto à hereditariedade das funções monárquicas na Ordem do Carneiro e do Cordeiro, é extremamente problemática. O Egito até Mênes não tinha rei e era governado por um conselho dos deuses com um presidente atuando como grande juiz. Acima desse poder está o Conselho de Deus, abaixo do Conselho dos Anciãos Moisés, que, como os Abramidas, tinha como objetivo. A ressurreição desta ordem das coisas não instituiu reis, e deixou os 3 concílios sozinhos para reinar. Além disso, quando ele relata a ordem dos Abramidas e seus 300 iniciados curvando-se diante de Melquisedeque, o último representante da antiga tradição na Palestina, ele nos mostra que ele está sem ancestrais. Ele certamente não o teria feito, se essa realeza sacerdotal da justiça tivesse sido hereditária, e não a coroa do mérito pessoal. Quanto ao sacerdócio oficial, era apenas uma parte do concílio de Deus e não o mais importante. Os corpos sacerdotais eruditos tinham precedência sobre essa administração sacramental. Além disso, todo o concílio dos deuses, isto é, todo o colégio de iniciados leigos, estava lá, para contrabalançar o espírito de rotina e combater pela vida as doenças peculiares a cada corpo constituído, ao sacerdócio oficial, entre outros. Uma prova irrefutável dessa antiga organização, além da Índia, Pérsia, Tibete, os reinos de Ceará, Camboja e Japão, é o Império Celestial da China. Fundada, como fizemos a ponto ter bastante reformada quase 40 séculos agi e na esteira do grande cisma indiano, tem uma marca inegável da antiga ordem das coisas sobre a qual Ephor-Rai tinha seus olhos fixados, como o primeiro Zoroastro, como os sacerdotes de Osíris, como os Abramidas, como Cadraus, como Moisés, como Orfeu, como Sakyamuni, como Jesus. Entrarei em alguns pormenores mais adiante em relação ao estado social chinês. Para o Momeat, quero apenas apontar as semelhanças orgânicas com o Império de Ares. A comuna chinesa carrega a marca certa de Han, em sua organização baseada no culto do ancestral no lar, em seu espírito de justiça e associação arbitral, na constituição de seus poderes e suas liberdades locais. Ephor-Rai, membro do Segundo Conselho do Império Indiano, pertencente à escola de funcionários anexa aos templos, chegou a efetivar a reforma do Império Celestial com 100 famílias do mesmo nível. Assim, encontramos o colégio dos deuses no dos letrados, isto é, em chinês, dos estudiosos. É, de facto, a esta assembleia que a autoridade pertence, em princípio. Agora, nesta faculdade, todos os diplomas que dão direito ao controle ou ao exercício de funções públicas ainda estão em exame. Empregos baseados na habilidade, promoção por mérito, Shun W Indi Nem, tal é a velha máxima que os antigos sábios colocam na boca de Ephor-Li, e em 2200 a.C., ainda vemos o imperador Shang presidindo os exames de seus oficiais, a cada 3 anos, e baixando ou elevando sua patente de acordo com seu mérito. A constituição social da China é sobretudo intelectual, e sente-se em toda parte o cuidado com que o fundador se esforçou para tornar inútil a inutilização inepta da política, isto é, do poder sem autoridade, das paixões sem autorização legítima do intelecto, sem um objetivo específico na e para a ordem pública. Os princípios esotéricos extremamente científicos contidos nos reis podem não ter sido compreendidos por 3.000 anos, no entanto, atuam em os institutos fundamentais que determinaram. O caráter deste último é sobretudo intelectual, moral e social. Seu objetivo principal foi, e ainda é, cultivar e enumerar a inteligência pública, averiguar solenemente seus vários graus e recompensar oficialmente seus esforços, abrindo-lhes toda a hierarquia de funções até a dignidade de vice-rei ou primeiro-ministro. Na última das escolas da aldeia, entre os ditos que são feitos para serem repetidos ou ditados às crianças, há este adágio significativo: Xian Xian Pun Wu Chung, o general e o primeiro-ministro não nasceram. É assim que a disposição geral dos cargos foi afastada desde o início do poder propriamente dito, para ficar à mercê exclusiva da autoridade, isto é, dos corpos docentes. A Assembleia Geral de Estudiosos ainda mantém as 4 divisões dos antigos mistérios, embora o esoterismo dos antigos livros sagrados seja pouco mais compreendido na China do que em nosso país, e tem sido por um longo tempo. As 4 hierarquias das ciências, perdidas em quase sua totalidade, correspondem os 4 graus de Xiu Tsai, Shu Jin, Su Shi, finalmente, Quat Zhe Qian.
Ainda hoje, outra conformidade a ser observada é que o Conselho Superior da Universidade é composto por 70 membros. Encontraremos esse número aplicado ao mesmo objeto na Ordem dos Abraraídes, na Ordem Sinabolida sob o nome de Jacó, no Supremo Colégio de Iniciados Leigos, cuja criação Jetro aconselhou Moisés, no Colégio dos 70 Tradutores que deram a versão esotérica da Septuaginta e, finalmente, dos 70 enviados por Jesus. Versão Lucas, Capitão X, V1, e São Mateus. O próprio nome do Colégio dos Deuses é encontrado até mesmo nas folhas de exame dos candidatos, onde vemos perguntas como as seguintes. O uso público de armas de fogo começou novamente sob a dinastia Shao, 11 séculos antes de Cristo. Em que livro encontramos a palavra expressando a ideia de canhão? Qual é a diferença entre as duas classes de quiortes às quais esta palavra é aplicada? A defesa de Kai Fung Fu é o primeiro feito de armas em que essa memória é lembrada? Kublai Khan tinha canhões de um novo tipo, de onde ele os tirou? Os Sungs tinham muitas variedades de armas de pequeno calibre, qual era sua vantagem? Os Mings, no reinado de Yongle, invadiram a China Cochin, e empregaram uma espécie de canhão chamado de armas dos deuses. Você pode dar a razão de sua origem? Se nos lembrarmos do que disse no capítulo que trata da ciência na antiguidade, encontraremos no precedente uma nova confirmação, mas aqui quero destacar apenas uma coisa, aquela que se relaciona com a semelhança do corpo dos sábios com o antigo concílio dos deuses, os braços dos deuses. Este órgão, a venerável seleção de todos os valores hierárquicos do império, não só não estava e não está na mão do imperador, uma vez que a disposição dos cargos públicos deve ser dada, de acordo com a antiga Constituição Social, apenas ao exame, mas o próprio imperador é apenas o representante, o chefe ritual, sem poder legal contra essa autoridade de fato. Desde a antiguidade mais antiga, e quanto mais voltamos no tempo, mais vemos esse corpo se levantar contra qualquer imperador, tendente a se tornar arbitrário, e isso com a mesma coragem, com o mesmo sacrifício de vida que todo o concílio dos deuses do mundo antigo, mesmo de Israel. Dos escombros assassinados dos quais os profetas ainda ressuscitaram. 1000 anos antes de nossa era, a autoridade de que falo ainda estava em pleno vigor no cumprimento de suas obrigações perante o poder imperial representado pela Casa de Shou. No 13º livro do Shouli, ainda encontramos o mesmo domínio intelectual e suas regras relatadas em grande detalhe. O Supremo Concílio dos Quatzekin deveria admoestar o imperador sobre os ritos do que é bom e do que é justo. Este último deveria assistir ao ensino dos presidentes do Conselho, suas lições de estética moral. Os vice-presidentes deveriam cumprir seu dever de censores intelectuais, reprovando perante a pessoa do imperador as faltas públicas que ele pudesse cometer, e chamando à disciplina da autoridade soberana, da sabedoria e da ciência, os filhos do Estado, os membros da família imperial. Quanto ao Concílio de Deus, FO3, membro do Conselho dos Deuses, fugindo da Índia, que havia sido abalada pelo cisma de Irshou, evidentemente tinha o espírito de sua ordem, ao relegar os ritos do sacerdócio à ciência esotérica e ao não instituir um sacerdócio oficial separado do resto da Assembleia dos Corpos Docentes. É nessa qualidade que, iniciado no que resta do antigo esoterismo, o imperador pratica em seu palácio e em certas cerimônias públicas um culto, um soberano. Pontificado leigo, cuja arte evidentemente pertence à antiga ciência sacerdotal. Dentro dos portões do sul da capital, cercado por uma madeira sagrada tão espessa que o silêncio de sua sombra interrompe os sons distantes do mundo em ação, ergue-se o Templo do Céu. É uma torre simples cujo azul resplandecente simboliza a cor do espaço etéreo. Nenhuma imagem é encontrada lá, e poucos homens conhecem os ritos que são realizados lá, mas em frente está um altar de mármore para um certo sacrifício anual, onde o fogo desempenha seu papel, enquanto o mestre do império, prostrado, descalço, adora o espírito do universo. A tábua na qual está inscrito o nome de Shangte, o regulador supremo, representa sozinha a divindade. Esta analogia com o antigo rei de Salem não deixou de impressionar os viajantes atentos. Quanto ao terceiro concílio, encontra-se na China em toda a parte, daí a indestrutibilidade da comuna chinesa, a organização biológica da família baseada no culto do ancestral, daí também a absoluta liberdade de associação que constitui a força econômica deste império, os resquícios do ciclo do Han, que, apesar deste passado colossal, é ainda mais jovem do que a cristandade e todo o resto do mundo.
Assim, comparada com a constituição anárquica da cristandade, a organização sinárquica da China oferece esse caráter singular, de corresponder perfeitamente, não apenas ao estado intelectual do qual nossas ciências físicas e naturais são a primeira renovação, mas também à nossa ausência de uma organização social em conformidade com esse estado. Esse fato pode ser explicado, e só pode ser explicado, de uma maneira, é que o organismo erudito das instituições e o estado fundamental da China vem de uma época que tem um estado científico completo. A China é um império arbitral numa teocracia secular. As bases comunais e republicanas, as províncias reais, o centro imperial sobre o qual uma tiara é colocada pela autoridade docente, tudo isso é a reprodução enfraquecida de um protótipo, o Império de Ares, a teocracia do Cordeiro. A excelência dos princípios que presidiram as instituições sociais do Império não poderia deixar de ser evidente para observadores imparciais. Nem mesmo os eleitores americanos mais instruídos, sentindo a defeituosidade de sua própria Constituição, sua falta de viabilidade social, graças ao seu modo de representar o sufrágio universal por políticos aleatórios, não voltam os olhos com atenção para esse antigo reflexo de um modelo primordial, ainda mais antigo e mais erudito. Depois de insistir no fato de que a educação pública e a educação popular são absolutamente gratuitas na China, o Sr. Martin, dos Estados Unidos, presidente do Tungvin College, em Pequim, acrescenta o seguinte: tal é o sistema de competição intelectual na China. Mais de acordo do que qualquer outro com o espírito de nosso governo livre dos Estados Unidos, poderia dar frutos ainda melhores lá do que no Império Celestial. Nas Índias Britânicas este sistema tem excelentes resultados. Em Inglaterra, os serviços diplomáticos e consulares foram finalmente colocados nesta base, e um esforço em este significado deve ser feito se quisermos que a nossa influência no estrangeiro seja proporcional à nossa grandeza e prosperidade em casa. Quando nosso governo entenderá que um bom cônsul vale mais do que um navio de guerra? Agora, para ter bons agentes, eles devem ser solicitados por corporações onde são recrutados e treinados por treinamento especial. Mais adiante, o mesmo autor acrescenta que esse sistema chinês, que pode ser definido pelo exame, é aplicado segundo uma escala de proporções tão grandiosa que nenhuma nação na Terra pode rivalizar com o Império Celestial a esse respeito. Lord Mahon, em sua História da Inglaterra, falando do patrocínio concedido ao mundo erudito durante o período que precedeu Walpole, observa que o soberano pode não ter sido um Augusto, mas o ministro ainda era um patrono. Newton tornou-se diretor da Casa da Moeda, Locke era mestre dos pedidos, e Steele era guardião dos selos, Slepney, Prior e Grey receberam embaixadas grandes e lucrativas, Addison foi secretário de Estado, Tickell, secretário de Estado da Irlanda, Congre, Hove, Hughes, Ambrose Phillips receberam ricas sinecures. E esse historiador prossegue mostrando o quanto a diminuição dessas liberalidades levou a do favor popular sob os reinos sucessivos. Menos arbitrário que os monarcas ocidentais, o imperador não tem liberdade para recompensar um estudioso ou um estudioso com um cargo oficial, e o seu primeiro-ministro não pode mais do que pode. Não mais o favor popular não pode alçar ninguém a cargo público. O único poder que tem esse poder é, mais uma vez, a autoridade, ou seja, como tenho repetido muitas vezes, a própria ciência e o ensino munidos de exame. Por isso, na missão operária, depois de ter provado que não havia outro mandato imperativo possível senão o valor profissional do representante, demonstrei que não há outra representação nacional, capaz de pôr fim à nossa anarquia e às nossas dissociações, frutos das nossas incapacidades, do que 3 câmaras de especialistas eleitos correspondentes a esta tripla vida social, através de todas as sociedades, instrução e educação pública, civil, religiosa, militar, justiça, economia. O Sr. Martin, tendo observado in loco o sistema do tal em exame, insiste no profundo erro dos ocidentais, quando afirmam que seu valor foi superestimado, e que ele deve ser responsabilizado pelos defeitos da cultura mental dos chineses. É precisamente o contrário que é verdadeiro, e é a outras causas que esses defeitos devem ser atribuídos. Há mais de 2000 anos, a renovação desse sistema tem sido ao mesmo tempo o estímulo e o agente de preservação, aos quais se devem, não só os méritos da educação nacional, como ela é, mas a própria existência da nação. Os frutos políticos não foram menos benéficos do que os da ordem social, e essa renovação fez ainda mais bem desse ponto de vista do que o corpo de estudiosos poderia esperar ao restituir ao povo suas antigas liberdades, fortaleceu o Estado.
Ao abrir todos os cargos públicos às energias e ambições nacionais, demonstrou que é a melhor forma de garantir a tranquilidade geral. Esse sistema é a válvula de segurança da ordem social, e sem ele as ambições e vontades individuais, em vez de serem distribuídas na hierarquia de capacidades e especialidades, irromperiam em conflitos de classes, partidos e políticos aleatórios, e através de todas as fissuras da anarquia, revoluções sangrentas teriam aparecido perpetuamente. Ora, se o renascimento das antigas instituições sinárquicas desde Confúcio pode atingir neste ponto, ainda hoje, observadores atentos, todos os escritos do Zhuang, do rei sem cetro, estão aí para afirmar a incomparável grandeza e excelência dos princípios e do modelo, que ele havia estudado nos reis de Efiorrai. E o próprio Efiorrai, uma espécie de protestante de gênio, não fez mais do que secularizar, diminuindo o protótipo primordial que o cisma da Índia alterara, a sinarquia do cordeiro e do carneiro, que a política havia deprimido. Pois o trabalho de Han, de outra forma erudito e difícil, não respondia apenas à organização de um império e povo isolados, mas de todo um conjunto de soberanias e nacionalidades que tinham de ser unidas por instituições comuns. Efiorrai foi capaz de secularizar a ciência sagrada, o ensino e o culto, mas teria sido bem diferente se ele tivesse que lidar com o governo geral do mundo. Em seguida, ele teria que deixar o andar superior do edifício, o corpo sacerdotal e a Solveraia Poatife à frente do Conselho de Deus. Isto é o que Moisés entenderá perfeitamente, testemunhará sua submissão a Jetro, que ele mesmo está sujeito aos lamas da paradeza. Há apenas um poder no mundo que tem qualidade suficiente para dobrar sob sua mão a menagerie, o antro de animais das soberanias reais ou populares em suas relações internacionais. Só há um poder no mundo que tem o direito de comandar a paz universal, a moral e a justiça intergovernamentais, aqueles que, à frente das nações, presidem não só a sua vida interior, mas sobretudo a sua vida de relações. Há apenas um poder no mundo que tem o direito de remover de seu trono, de sacudir nos céus e de esmagar na terra qualquer soberano, rei ou imperador, que se permita, em relação a um rei ou a uma nação vizinha, os crimes que punem seus súditos, roubo e assassinato. Este poder é a providência, a inteligência do universo, representada pela inteligência religiosa do homem sacerdotal, e assim capaz e deve punir não só na ordem visível, mas especialmente na ordem invisível, todo anarquista do alto, todo criminoso, cuja responsabilidade cresce com o poder. Este poder supra-soberano e supremamente pontifício. Carneiro sentirá de tal modo a necessidade indispensável disso, que, abdicando do império que lhe servirá como seu cabial, ascendeu ao supremo autel, e, apoiando-se na consciência universal dos povos, por 300 ou 500 para velar pela sua paz pública, o imperador, para que ela fosse vigiada permaneceram em seu papel de soberanos da justiça, a douta arbitragem de Han continha e limitava todas as arbitrariedades de cima, e as próprias soberanias continham e limitavam todas as arbitrariedades de baixo. Ora, isso teria sido impossível sem os três poderes sociais que constituem a sinarquia, sem o Concílio de Deus, guardião do direito público, solenemente colocado sob a proteção da Constituição viva dos universos, como todas as ciências e todas as artes. Isso teria sido impossível sem o Concílio dos Deuses, do qual o Império de Efioli será apenas o reflexo. Isso teria sido impossível, finalmente, sem o Terceiro Concílio, que lhe representasse a aquiescência religiosa da economia social aos seus próprios princípios,